para a Pesquisa do Estado de Alagoas, FAPEAL, tendo como responsável o senhor Cristiano Vieira Montenegro, relativo ao não envio do contrato de número 021/2006, firmado com a empresa H&G do Nascimento Júnior, Companhia Limitada, também o não envio do contrato de número 020/2006, firmado com Noé Simplício e Companhia Limitada, do contrato de número 10/2006, firmado com Metroterm Indústria e Comércios de Aparelhos de Medição Limitada, e, por fim, o contrato de número 023/2006, firmado com a R2 Consultoria e Negócios Limitada. Processo com notificação do gestor, que não apresentou defesa, com parecer do Ministério Público de Contas, de número 1937/2018, da segunda PC, também opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Todos eles eu estou aplicando a prescrição quinquenal, determinando o arquivamento dos autos, sem prejuízo do encaminhamento de cópia dos mesmos à Corregedoria da Corte para apuração de eventual responsabilidade. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Eu reitero as manifestações escritas no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente e, nos 3 casos, foi verificado no sim uma paralisação superior a 3 anos no mesmo setor, no mesmo gabinete, não havendo dúvida acerca da ocorrência realmente da prescrição intercorrente por essa paralisação e pendência de despacho ou julgamento nesses processos. Em discussão? Não havendo. Não, senhor presidente, o senhor pela quinquenal e o Ministério Público pela intercorrente. Pela intercorrente. É isso mesmo? O efeito prático é o mesmo arquivamento do feito, apenas nós apreciamos sob um ponto de vista diferente. Nós entendemos que a abertura do processo ela não pode ser causa de interrupção do processo pelos inúmeros motivos, entre eles, para mim, o mais forte é que não existe prescrição intercorrente antes do surgimento de uma relação jurídica processual, né? Para mim é um conflito lógico, aí, uma contradição. Teria decorrido mais de 5 anos do fato gerador. Mais de 5 anos do fato gerador entre a abertura, entre o fato gerador e a notificação do gestor, que seria, no entendimento do nosso gabinete, o primeiro fato a causar a interrupção da prescrição da pretensão punitiva. E a gente pode até avançar na discussão. Nós entendemos, o Ministério Público de Contas acaba entendendo, com base na lei que nós aplicamos, existe um inciso específico, o inciso 2, que ele fala de todo e qualquer ato inequívoco que pode importar a abertura. Na verdade, a lei 9.700 e alguma coisa, ela traz 4 incisos. Ela traz o primeiro inciso, notificação do gestor. O segundo inciso é qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato. O terceiro inciso é a sentença condenatória recorrível, né? Já fundamentei aqui inúmeras vezes, se a gente der essa força toda ao inciso 2, a gente, além de gerar essa contradição lógica, nós acabamos por declarar a inutilidade do inciso 1 e a inutilidade do inciso 3. E existe uma máxima na interpretação jurídica, que é a de que o legislador não se utiliza de expressões inúteis para construir um texto, né, um preceito normativo. E eu fico imaginando, se não pode utilizar, não se utiliza de expressões inúteis, muito menos ele criaria 2 incisos sem utilidade nenhuma, né? Isso só reforça na minha mente a tese de que a interpretação puramente literal, ela não é suficiente para extrair a verdadeira intenção do legislador. Isso aqui já fundamentei inúmeras vezes, né,
nesta mesma Câmara, de modo que a gente, ao pesquisar, ao estudar o tema, a gente encontra entendimentos os mais diversos para todos os lados, não é? Mas as decisões que nós encontramos do Supremo Tribunal Federal, quando interpreta esta lei para aplicá-la, é no sentido de que o primeiro marco interruptivo seria a citação, de fato, não é? E o fato mais curioso, ainda que o inciso 1 não tivesse utilidade nenhuma, a notificação fosse um fato, fosse um inciso sem utilidade nenhuma, 10 anos após a aprovação do texto normativo, o próprio legislador federal alterou esse texto normativo no inciso 1 para acrescentar que, além da citação, a notificação causa a interrupção do prazo prescricional. De modo que é uma questão lógica, de interpretação histórica, né, de compreensão histórica, lógica. Ora, se o inciso 2, que fala em qualquer ato, importa interrupção do prazo prescricional, por que esse legislador, não é, se mobilizaria para alterar o próprio texto normativo 10 anos depois para acrescentar a notificação? Então, reforça ainda mais a ideia de que o inciso 2 ele é aplicado no curso do processo, né? No curso do processo. Essa é uma discussão que a gente pode aprofundar em um momento posterior, né? Principalmente quando essa matéria vier a ser objeto de recurso e venha a ser levado ao plenário da Corte, mas o meu entendimento ele fica mantido quanto a este ponto, né? Fica mantido. O debate ele é muito interessante, o Ministério Público tem trazido algumas questões, principalmente quando faz a leitura do artigo 2º, salvo engano, da pendência de despacho e julgamento, é algo que a gente precisa, no nosso gabinete, reavaliar dentro da conjuntura daquele texto normativo, não é? Se realmente nós estamos aplicando da forma correta a paralisação, mas no que se refere ao marco inicial, eu volto a insistir. Eu acho que o entendimento tecnicamente mais adequado seria o de que a citação seria o principal motivo e o primeiro de interrupção da relação jurídica processual, até mesmo porque antes da notificação não existe uma relação que venha justificar a prescrição intercorrente. Então, são esses os meus entendimentos. A matéria continua em discussão. Eu gostaria só de tirar uma dúvida, na verdade, com relação a esse assunto, a esse tema. Talvez até pelos mesmos fundamentos eu entenda justamente o contrário, ou seja, eu entendo que se a citação e a notificação fosse o único ato que deveria ser primeira interrupção, eu acho que ele estaria muito claro, não teria necessidade de ter um outro inciso constando a possibilidade de outros atos inequívocos com relação à apuração também serem interrupção, fatos interruptivos. Com relação a esses processos específicos, que me parece que há, sob a ótica de Vossa Excelência, prescrição quinquenal, sob a ótica do Ministério Público de Contas, prescrição intercorrente. Perfeito. No entanto, a meu ver, a prescrição quinquenal também está presente, mesmo a gente considerando o entendimento do Ministério Público de Contas como o primeiro fato interruptivo ser o ofício do FUNCONTAS, ou seja lá, qualquer manifestação. A prescrição ela seria sempre, nesse caso aqui, porque o decurso do prazo superior a 5 anos se deu entre, salvo engano, não houve notificação. Não houve notificação. Né? Então o processo parou, ficou completamente paralisado.
Né? Então, nesse caso daqui, E após a instauração do processo pelo Tribunal de Nenhum Contas, não ato- decorreu 5 anos. nenhum ato inequívoco houve, né? Nenhum ato inequívoco houve. Deixa eu só confirmar aqui. Perdão, estou me equivocando aqui. Não. Os processos são... Não tem processo. Houve notificação. Houve notificação, mas o decurso do tempo foi entre a abertura do processo e a notificação do gestor, que transcorreu prazo superior a 5 anos. Que no entendimento do Ministério Público de Contas, aplica-se a prescrição intercorrente. No nosso entendimento, não se aplica a prescrição intercorrente antes do surgimento de relação jurídica processual. Certo, mas mais uma vez, deixa eu tentar entender. Vossa Excelência está entendendo pela prescrição quinquenal, porque decorreu mais de 5 anos entre a notificação Entre o fato gerador, Entre o fato e a gerador notificação do gestor. e a notificação. Ok. Continua em discussão. E só confirmando, e da abertura do processo até... Não, nós não não se passou fizemos- 5 anos, não fez essa análise. Não fizemos essa Então, observação. se o Ministério Público de Contas pudesse me dar só essa informação com O Ministério relação... Público de Contas Ó, opina pela prescrição pela intercorrente, prescrição ou seja, não há... intercorrente. mas é porque, de repente, eu podia ter uma opinião diferente se tivesse transcorrido esses 5 anos, mas não houve, então. Não, do fato gerador, não. Da abertura do processo pelo FUNCONTAS. Da abertura até a notificação, eu Não, teria até a que ir para notificação, não, da cada... abertura do processo até os dias atuais. Essa informação? Só se eu buscar aqui nos São vários pareceres. processos, né? São 3 São 3 processos. processos. Processo de número 11.204/2006. A gente tem fato gerador referente ao ano 2006. O que me interessaria saber é a abertura do processo. Abertura do processo 15 de agosto de 2006. De 2006. 2006. Então, eu também tem prescrição quinquenal. O 15.519/2006, ele foi instaurado em 2006 e em 2015 houve uma manifestação do Ministério Público pedindo citação. Então, quer dizer que entre 2006 e 2015 não houve citação. Haveria, então, também o transcurso de um prazo superior a 5 anos, Superior a 5 anos. sem nenhuma daquelas causas interruptivas previstas no artigo 2º da Lei 9873. Continua em discussão. Esse é um dos processos. Eu gostaria de saber os outros, porque para eu poder opinar sobre se houve prescrição intercorrente ou O que eu prescrição mencionei quinquenal. foi o 11.204. Quanto ao 12.039, abertura do processo se deu em 4 de setembro de 2006. Esse que é aquela mesma situação. Em 2015 foi pedida a citação. Exatamente. Notificação em 2015. Portanto, quase 10 anos, 9 anos. E o último processo, 15.519. Abertura do processo 29/11/2006. Parecer do Ministério Público de Contas em 2015, 9 anos depois, solicitando a citação do gestor. São os Aqui, 3 processos iguais. isso, a gente tem, de acordo com o entendimento do gabinete, fato gerador 2006, primeiro fato interruptivo, não, seria nesse caso daqui, é o ato inequívoco, parecer do Ministério Público de Contas. Né? Transcorreu prazo superior a 5 anos, prescrição,
prescrição, até aqui, dentro do parecer do Ministério Público de Contas, apesar da gente ter um procedimento, nós não temos relação jurídica processual. Relação jurídica processual, em sua conformação linear, ela só surge quando há a citação do gestor, né? Fora da relação jurídica processual, né? Mas dentro do procedimento, houve um fato inequívoco, que foi o parecer do Ministério Público de Contas, interrompendo a prescrição, né? Interrompendo a prescrição. Portanto, fica mantido o entendimento, continua em discussão, as contradições vão surgindo, né, do debate, que é importante, e a gente tem essa missão de pacificar o entendimento no tribunal, ou não, de repente as divergências vão sendo mantidas. Mas eu encerro a discussão e passo a votação. Conselheiro Anselmo, como vota? Com as ressalvas, voto com Vossa Excelência. Conselheira Ana Raquel. Voto também pela prescrição quinquenal em todos os processos, Vossa Excelência, senhor presidente. Portanto, aprovados. Senhores, trago a relatar o processo 5238/2012 do FUNPREV do município de Monteirópolis, referente ao não envio do balancete do mês de dezembro de 2011. Processo sem notificação do gestor, este não apresentou defesa, portanto, sem parecer do Ministério Público de Contas. Estou trazendo pela prescrição quinquenal. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Bem, o procedimento não tramitou pelo Ministério Público, então eu não tenho nem como fazer uma manifestação mais detalhada acerca de prescrição quinquenal e causas interruptivas à ocorrência ou não. Nesse caso, o que eu pude constatar de forma objetiva em consulta ao sistema processual é que o processo permaneceu mais de 2.000 dias paralisado em um único setor. E com isso, nós teríamos aqui de forma objetiva constatada a prescrição intercorrente, sem prejuízo de ter também ocorrido a prescrição quinquenal, o que não foi possível a análise por não ter vista dos autos. Eu gostaria só de fazer uma observação no sentido do que motiva esse entendimento do Ministério Público de Contas em relação ao início do cômputo da prescrição intercorrente. Ao adotarmos a Lei 9873/99, na supressão da lacuna que existe na legislação do Tribunal de Contas, nós devemos adotá-la em sua integralidade, né? Nós não podemos mesclar a norma da 9873 com conceitos e interpretações que vêm do Código Civil, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil nós aplicamos no Tribunal de Contas de forma subsidiária quando nós temos uma omissão. No caso da 9873, ela regula de forma integral a matéria da prescrição. Então, eu não vejo por que buscar em outros diplomas ou em outros conceitos uma integração para algo em que não há omissão. O parágrafo 1º do artigo 1º, ele é claro ao dizer que incide a prescrição no procedimento administrativo. O procedimento administrativo, ao meu ver, ele é iniciado no momento em que um FUNCONTAS, como órgão responsável, ele detecta uma omissão do gestor e ele provoca a apuração. Então, ao meu ver, no entendimento que até hoje eu tenho me filiado, não porque eu entenda somente que seria o mais adequado ou o mais lógico, mas porque encontramos subsídio para entender dessa forma, né? Temos vários pareceres da AGU, inclusive pareceres normativos, que fazem uma interpretação da norma da Lei 9873, e até então, sem que tivesse sido possível um maior aprofundamento por debates, até poderia ser proposto uma reunião de trabalho, alguma coisa que a gente pudesse realmente discutir, colocar todos os argumentos em mesa, trazer os pareceres, as decisões existentes, para que a gente possa aprofundar nesse tema. Mas hoje, o entendimento que nós temos defendido é esse entendimento de que o início do procedimento dá início ao cômputo da prescrição intercorrente.
E isso também tem uma lógica. Se a prescrição intercorrente ela visa a punir uma omissão do órgão fiscalizador, do órgão responsável pela punição, não haveria sentido de se iniciar um procedimento e permitir que ele ficasse indefinidamente até que houvesse somente uma daquelas causas interruptivas do artigo 2º, sem que estivesse sujeito a qualquer tipo de prazo, né, que controlasse essa omissão da administração, no caso do Tribunal de Contas. Então, seguindo esse entendimento de que o início do procedimento, ele dá início à contagem da prescrição intercorrente, sem prejuízo de que, havendo uma das causas interruptivas do artigo 2º, haja a interrupção da prescrição quinquenal e a sua devolução em integral, né? Uma coisa não excluiria a outra. Também o entendimento esse que faço com base nesses pareceres da Advocacia Geral da União. Eu mantenho esse entendimento de que no processo 5238/2012 teria ocorrido prescrição intercorrente. Em relação à prescrição quinquenal, fica prejudicada a análise, uma vez que não tive vista dos autos. Então, esse é o entendimento do Ministério Público. Em discussão. Senhor presidente, mais uma vez, para que eu possa manifestar, eu gostaria de saber aí com relação de quando é o fato gerador, o início do processo. Processo 52. 52. Tudo intercorrente, mas nesse entendimento do Ministério Público. Só estamos votando em um processo, não é isso? Exato. O processo 5.238/2012, fato gerador é o não envio do balancete do mês de dezembro de 2011. A abertura do processo se deu no dia 16 de abril de 2012. Não houve notificação até o presente momento, não houve defesa nem pronunciamento do Ministério Público de Contas. Só houve a criação do processo. Só houve a abertura do processo. Houve inúmeros atos, né? Inúmeros atos ao longo do processo. Atos de encaminhamento, né? Houve abertura, o memorando de abertura em 2012, e aí há um lapso de 6 anos aproximadamente, com o despacho eletrônico de encaminhamento, outro despacho de encaminhamento, mas aí já há o transcurso de prazo superior a 5 anos e não há qualquer dúvida. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Como vota a conselheira Ana Raquel? Portanto, conselheiro Anselmo. Com a ressalva, com Vossa Excelência. Eu só vou fazer uma observação, não ia entrar no debate, mas eu só vou fazer uma observação, porque foi mencionado pelo Ministério Público que a gente não pode trazer, né, conceitos de outros ramos do direito, mas a gente está trazendo aqui, buscando trazer conceitos da teoria geral do direito, né? Teoria geral do direito, que é prescrição e decadência, e teoria geral do direito processual. Eu vou encerrar a observação, porque eu acho que ficou muito em aberto, né, com a colocação do Ministério Público, e deixar de modo claro o que é do direito processual civil que não se aplica no processo administrativo, né? Porque a partir do momento em que a gente não menciona qual foi o ponto que é aplicado ao processo civil e a gente não pode aplicar ao processo administrativo,
a gente fica julgando com base em conceitos previamente elaborados que a gente tem a respeito do julgado ou do julgador. Então, seria importante que fosse impugnado, mencionado diretamente pelo Ministério Público qual é o ponto que não se aplica ao processo civil, administrativo, e se aplica exclusivamente ao processo administrativo, ou que há uma divergência. Lembrando que existe uma tendência nacional de jurisdicionalização do processo de exercício de controle externo. Inclusive, a Tricom vem realizando anualmente seminários com vistas a propagar a processualística civil dentro do processo de controle externo, né? Então, eu só solicito que, da próxima vez, ou se Vossa Excelência quiser se manifestar especificamente aqui, qual é o ponto que é do processo civil que não se aplica ao exercício do controle externo e que eu mencionei indevidamente. Eu peço, então, licença só para eu fazer, muito embora já tenha sido encerrada a manifestação do Ministério Público e, inclusive, a discussão, mas ao mencionar que a gente não pode trazer para a interpretação de uma norma que prevê de forma integral, regula de forma integral um instituto, outros critérios para essa interpretação, eu fiz essa observação e, logo após, eu fiz a leitura do parágrafo 1º. Então, eu deixei essa observação bem adstrita à incidência da prescrição, ao termo inicial, o início do cômputo da prescrição intercorrente. E, para isso, eu fiz a leitura do parágrafo 1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo. Querendo dizer que aqui nós não estamos falando em processo, nós estamos falando em procedimento. E o procedimento, no meu entendimento, no entendimento que até então eu tenho seguido, né? Podemos revê-lo ou discuti-lo. E nesse sentido, de que ele incide no procedimento. Ou seja, iniciado o procedimento com a provocação do FUNCONTAS, a partir daí, entendo eu, que haveria o início do cômputo da prescrição intercorrente. E quando falei da necessidade de fazer a interpretação da norma sem trazer outros elementos de outras normas, foi simplesmente adstrito a essa questão do início do cômputo da prescrição intercorrente. Eu peço até desculpa se se não fui clara ou se fui omissa, mas era somente em relação a esse ponto. Senhor presidente, aproveitando as discussões e os entendimentos diversos, eu já até havia conversado com algumas pessoas com relação a essa reunião para discutir o assunto. Eu acho que ela é indispensável, porque eu acho que, além de a gente estar nessa sessão da Câmara o tempo inteiro rediscutindo e reentendendo e revendo essas questões que são tão importantes quanto a determinação se há ou não prescrição, ou seja, esses marcos, eles são tão importantes quanto a definição que nós já fizemos, que é a existência da prescrição, a incidência da prescrição nos processos do nosso Tribunal de Contas. Além disso, eu acho que a gente precisa firmar depois, entendido uma maioria, seja ela qual for, que a gente possa depois passar para nosso segundo enunciado de súmula com relação a esse assunto. Mas eu deixo aqui já o convite para que a gente faça essa reunião. Já até tinha falado antecipadamente com o conselheiro Anselmo, para que a gente possa discutir, sem ser em sessão, e que a gente traga, como Vossa Excelência falou, mantendo ou não as discordâncias, mas que a gente traga o assunto amadurecido, para que, mesmo decidindo num sentido ou no outro, evite esse tipo de discussão na sessão. Então, eu já faço o convite para a realização dessa reunião a ser definida quando terminar a Câmara de hoje. O convite já está aceito, conselheira Ana Raquel. Foi proclamado o resultado. Eu trago, por fim, o processo de número 261/2013. Eu acredito que eu tenha relatado esse processo, votado, né? mas minha assessoria mencionou que eu não havia relatado. Portanto, é um processo de Eu acho que aplicação de multa, esse daqui. discussão que eu vou falar. Intercorrente. Senhor presidente, sobre a questão da dúvida aqui, até a questão de plenário pode nos ajudar.
esse último processo, ele já foi votado. Eu lembrei que foi votado, foi Porque proclamado o o resultado. doutor Raquel tomou aqui, eu pensei que já estivesse na rediscussão, mas a doutora Estela parece que... Isso. Ok, obrigado, senhor. Processo de número 261/2013, da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como gestor o senhor Lorival Leandro Gomes, referente ao não envio, ou melhor dizendo, envio intempestivo da quarta remessa do SICAP, referente ao ano de 2012. Processo com notificação do gestor, este apresentou defesa, com parecer do Ministério Público de Contas, opinando pela aplicação de multa. Eu acredito que eu já relatei esse processo. Após o pronunciamento do Ministério Público de Contas, o processo ficou paralisado por mais de 3 anos. Então, o Ministério Público opina pela aplicação da multa, nós aplicamos ex officio a prescrição intercorrente, porque decorreu prazo superior a 3 anos entre o pronunciamento do Ministério Público e a presente sessão. Né? Nenhum ato foi praticado. Né? Com a palavra, o Ministério Público de Contas. O processo, como relatado, teve parecer do Ministério Público em 2014, mas após isso ele permaneceu paralisado, pendente de despacho ao julgamento por prazo superior a 3 anos, né, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Então, muito embora conste dos autos manifestação escrita pela aplicação de multa, é necessário que seja observado um fato superveniente e que somente foi possível verificar nessa ocasião da sessão. Nesse sentido, a manifestação é pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Em discussão, não havendo discussão em votação, conselheira Anselmo, como vota? Com a ressalva, acompanho Vossa Excelência. Conselheira Ana Raquel, como vota? Acompanho o voto de Vossa Excelência. Processo, portanto, aprovado. Senhores, por fim eu trago um processo de número 6897/2015, que é um ofício encaminhado pelo senhor Erivaldo Bezerra Sandes, na condição de presidente da Câmara Municipal de Delmiro Gouveia, no qual este senhor justifica ele comunica que o chefe do Poder Executivo do município de Delmiro não enviou à Câmara Municipal informações referentes à receita corrente líquida de abril de 2015 para a confecção do relatório de gestão fiscal. Comunica que a falta de encaminhamento obstrui o trabalho daquela Câmara. E nos comunica a fim de eximir-se de eventual responsabilidade. Ele junta a cópia do requerimento administrativo que formulou ao presidente, ao prefeito daquele município. O processo recebeu no gabinete, foi encaminhado como processo de representação pela assessoria do julgador substituto, com fundamento no artigo 192 do Regimento Interno da Corte. Foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou pela realização de diligência, com fundamento no artigo 57 do Regimento Interno, de modo a imprimir a devida celeridade ao feito, a fim de intimar o presidente da Câmara Municipal de Delmiro Gouveia
para que este preste informações quanto à irregularidade narrada no ofício de número 058. Eu estou trazendo para a Câmara, porque foi dado um encaminhamento de representação, e, na verdade, eu enxergo nesse requerimento mais uma justificativa para fins de se eximir de responsabilização perante o Tribunal de Contas. Minha assessoria trabalhou de acordo com nossa orientação, inicialmente no sentido de entender pela não admissibilidade da representação, por se tratar de um conflito entre poderes. E esse conflito entre poderes, nós já temos entendimento pacificado, inclusive em outros processos, no sentido de que deve ser buscada a tutela junto ao Poder Judiciário e não junto ao Tribunal de Contas. Ainda que a gente venha entender que se trata de um pedido de providências para tutelar a pretensão daquele gestor em obter as informações. O fato é que essas informações, elas vieram a ser obtidas pelo gestor. Muito provavelmente, o envio do relatório de gestão fiscal com base na receita corrente líquida não ficou prejudicado. Nós podemos constatar que o gestor encaminhou o relatório de gestão fiscal quadrimestralmente ao tribunal, de modo que aparentemente não está prejudicado. Razão pela qual eu estou trazendo esse voto no sentido, primeiro, caso a gente venha entender que é um conflito entre poderes a ser tutelado, reconhecendo que esse tribunal ele não tem essa competência, não tem essa vocação de tutelar pretensão individual de gestor. Ele deveria buscar, junto ao Poder Judiciário, né, caso assim entendamos. E também, caso não entendamos dessa forma, estou determinando o arquivamento do processo, ou melhor dizendo, corrigindo aqui o voto, estou determinando o arquivamento das razões dele ao processo que foi gerado com o envio do relatório de gestão fiscal. Como eu estou votando, ou então ao processo de FUNCONTAS, caso tenha sido aberto para aplicação de multa pelo envio intempestivo. O voto ele está em aberto, ele está para discussão, ele veio direcionado para arquivamento do feito, mas ele está aberto no sentido de, caso Vossas Excelências entendam em seguir o entendimento desse relator, a gente poder encaminhar essas justificativas para o processo ou de prestação de contas ou do relatório de gestão fiscal que nos foi encaminhado. Como eu estou votando de forma bem resumida e estou passando a palavra ao Ministério Público de Contas. A manifestação do Ministério Público que consta dos autos é pela realização de diligência para que se apure se essa omissão denunciada pelo presidente da Câmara, a omissão do gestor do Executivo Municipal, teria causado prejuízo à Câmara, ou ainda se essa irregularidade teria sido suprida, tendo em vista que a notícia foi datada de 2015. Né? Pelo que relatado pelo excelentíssimo conselheiro, o gestor da Câmara teria enviado tempestivamente os relatórios, então fica afastada essa ideia do possível prejuízo à Câmara e também fica sem sentido a diligência requerida pelo Ministério Público.
No tocante ao reconhecimento da ausência de atribuição do Tribunal de Contas para esse tipo de demanda, né, caso fosse verificado aqui um efetivo prejuízo à Câmara em razão da omissão do gestor do Executivo Municipal, eu peço vênia para discordar de Vossa Excelência, porque eu entendo que o não fornecimento de informações que devem vir do Executivo para o Legislativo, para que o Legislativo possa elaborar seus balancetes e fazer as suas remessas ao Tribunal de Contas, é uma grave omissão na gestão do Executivo Municipal. Então, sendo um ato omissivo, um ato de gestão omissivo do prefeito municipal, eu entendo que ele está, sim, dentro das atribuições do Tribunal de Contas e, inclusive, nós já recebemos diversas denúncias lá no Ministério Público de Contas no sentido desse obstáculo que é colocado quando há, na maioria das vezes, divergência política, né, entre o chefe do Executivo e o presidente da Câmara. Então, nesse caso, já que afastada a necessidade dessa diligência proposta e já que a manifestação do Ministério Público de Contas foi no sentido de que, em sendo apurada a ausência de prejuízo ou até em tendo sido suprida essa omissão, não haveria razão para o prosseguimento do feito, o Ministério Público de Contas manifesta-se pelo arquivamento. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria só de confirmar o número do processo, se é o 14986 de 2018. Processo 6897/2015. Senhor presidente, eu até vejo que, como a gente faz aqui uma comparação, como a gente recebe aquelas comunicações, às vezes da CGU, os balancetes de não cumprimento de limites constitucionais, é uma comunicação, mas o que a gente trata como representação, como denúncia, parece-me ser o caso da Câmara nos comunicando que o gestor municipal deixou de cumprir uma obrigação que era própria. Caberia a esse tribunal apurar, no meu sentido. Além do mais, eu ia perguntar, mas como não foi falado, nós não esqueçamos que o Tribunal de Contas é auxiliar, e eu não fico constrangido em utilizar essa palavra, pelo contrário, é constitucional, é auxiliar do titular do controle externo, que no caso municipal é a própria Câmara. Inclusive, quando há este impedimento, o decreto-lei que trata disso sujeita o infrator até sanções políticas que, no caso, pode resultar até na cassação. Exatamente. E é a obrigação da Câmara, como titular, pedir e ter as informações. Eu entendo que se ele nos comunicou, nos deu notícia, representou, denunciou que o gestor não forneceu, até independente de qualquer prejuízo para os relatórios gerados que a Câmara tem que encaminhar ao tribunal, eu entendo que o tribunal deveria aplicar, ou até no caso, verificar se essa falta está aí positivada para que nós tomemos providências até na questão da aplicação da sanção pedagógica, para que esse fato não se repita mais. Tenho essa impressão quanto a esse processo. Sei que Vossa Excelência, em alguns casos, tem um pensamento diferenciado, né, quanto pode não parecer de fato que seja uma representação, uma denúncia ou algo assemelhado, mas eu tenho essa impressão. E, evidentemente, eu não vou entrar na seara de estarmos aqui abrigando, mesmo porque a Câmara tem todos os elementos, até mais que o tribunal, para sancioná-lo. A competência para sancionar de uma forma bem mais traumática, da própria Câmara Municipal. Para obter a informação, no meu entendimento, ou se tratar de uma pretensão individual, seria junto ao Poder Judiciário. Eu ainda fico detido naquela primeira parte, que não comunicou porque o gestor deveria cumprir e não cumpriu. Se é um ato de gestão, nós deveríamos verificar. A minha ideia nesse sentido.
Mas é isso, senhor presidente. Eu estou aqui também tentando encontrar o meu entendimento, mas nesse sentido eu penso como o conselheiro Rodrigo. Eu acho que em termos da atribuição do tribunal, com relação, o que ela tem é com relação à prestação das informações necessárias ao tribunal do Poder Executivo e do Legislativo ao tribunal também. Então, a gente estaria distrito, se fosse o caso, pelo motivo de não ter tido a informação do Executivo, o Legislativo não ter recebido as informações e não ter prestado ao tribunal por conta dessa falta e ter comprovado isso dentro do processo, o tribunal teria sim que, digamos, eximir-o da responsabilidade por esse motivo. Mas me questiono com relação a ter que atuar no sentido de, já tendo suprido essa questão, ou seja, houve a prestação da informação pela Câmara, se o tribunal deveria atuar com relação ao não envio do Executivo para o Legislativo. Nesse sentido, meu voto é no sentido do arquivamento, embora entenda, como conselheiro Anselmo, com o Ministério Público, com relação ao tribunal dever atuar com relação a essas demandas que forem da nossa competência, né? Eu acho que, nesse caso, caso não tivesse sido suprida a falta, eu acho que o processo deveria ter o encaminhamento. Então, na prática, pelo arquivamento, volto com Vossa Excelência, apenas alterando aí o fundamento do meu voto. Portanto, encerrada a discussão, conselheira Ana Raquel já antecipou o voto, conselheiro Anselmo, como vota? Mas ele tem obrigação de gestão, eu entenderia assim. Senhor presidente, eu, divergindo da opinião de Vossa Excelência e da doutora Raquel, embora também eu não esteja totalmente convencido quanto a este caso apresentado por Vossa Excelência, mas até por questão de prudência e de dar maior aso às ações do tribunal, tendo em vista que, sendo um ato de gestão obrigatório e que nós somos aqui demandados para que verifiquemos se o gestor cumpriu ou fez como deveria fazer, eu entendo divergente no sentido de que nós não arquivemos e dessemos encaminhamento até para, como eu falei antes, da possibilidade de se verificar uma sanção, sendo o caso, não entrando na seara de qualquer espaço temporal, que se desse encaminhamentos para que o tribunal diligenciasse. E aí sim, depois, feito isso, se optasse pelo sancionamento ou pelo arquivamento. Essa é a minha posição, senhor presidente. Feito o registro, proclamo o resultado por maioria, aprovado. Senhores, apenas lembrando que eu estou retirando de pauta processo TC 7491/2016, processo TC 14986/2018, processo TC 769/2017, processo TC 13.989/2014, processo TC 2236/2014, processo 300/2013 e, por fim, o processo 761/2017. Desse modo, fica encerrada a minha relatoria. Com a palavra, conselheiro Alberto Pires para relatar, e já adianto que eu estou impedido em todos os processos, motivo pelo qual eu me declaro impedido, e transmito a presidência ao conselheiro Anselmo Brito. Senhor Alberto, Vossa Excelência, a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor conselheiro substituto, também do Ministério Público, todos que nos assistem. Trago para relatar inicialmente 2 processos de pensão por morte. São os processos número 17.288 de 2013, onde o beneficiário é a senhora Elza Maria dos Santos e o ex-segurado, senhor Manuel Valentim dos Santos.
A beneficiária era o cônjuge. O processo tramitou regularmente para essa corte, teve o despacho do Ministério Público para pedir diligência, posteriormente um outro parecer pelo registro. E o processo também de pensão por morte, de número 3016 de 2017, onde o beneficiário, o senhor Cláudio Jacinto Sarmento Araújo, filho menor do ex-segurado, o senhor Sérgio de Araújo Silva. Também o Ministério Público opinou pelo registro do ato, né? E dessa forma eu proponho a decisão para que Vossas Excelências decidam registrar para os fins de direito os atos concessivos de pensão, ser cientificado o gestor do Alagoas Previdência, porque são todos do Alagoas Previdência, remeter os autos a Alagoas Previdência e também fazer a publicação da presente decisão. É assim como eu proponho a decisão, senhor presidente, desses dois processos. Com a palavra ministerial. Eu reitero as manifestações escritas, ambas pelo registro dos atos concessivos da pensão. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Também acompanha aprovado. Excelência. Senhor presidente, dando continuidade, trago dois processos relativos à aplicação de multa a partir de FUNCONTAS. São os processos de número 919/2017, relativo ao responsável gestor do Fundo Municipal de Educação de Carneiros, exercício 2016, o senhor Jair Cristóvão de Andrade, onde ele não enviou no prazo regulamentar a segunda remessa do SICAP referente aos meses de março e abril de 2016. O gestor informou que foi que Secretaria da Educação durante o período referido e que durante esse período todos os processos foram repassados à Secretaria de Finanças para que fizesse a prestação de contas posterior. Informou ainda que a notificação a esta Corte, 15 de setembro de 2017, e que ficou impossibilitado de responder a tempo e solicitando ao ex-prefeito, ao senhor Luiz Medeiros Nobre, que o fizesse em seu nome. O Ministério Público não acolheu essa defesa apresentada e opinou pela consequente aplicação de multa. E no processo 877/2017, a gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Carneiros, exercício 2016, a senhora Margarida Maria Nobre dos Anjos, não enviou a segunda remessa do SICAP, referente a março e abril de 2016. A defesa foi notificada e defendeu-se dizendo que não houve dolo, má-fé ou culpa pelo envio intempestivo. O Ministério Público examinou e emitiu um parecer pelo não acolhimento da defesa apresentada e a consequente aplicação de multa. E diante disso, eu proponho à segunda Câmara deste Tribunal a aplicação da multa de 100 perfaljo a cada um processo, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2 da Lei Orgânica desta Corte, combinado com o 203 e 206 do nosso regimento interno, pela descumprimento dos prazos de remessa estabelecidos na resolução número 002/2003 e instrução normativa 002/2010 aos responsáveis, né? Já elencados Jair Cristóvão Andrade e a senhora Margarida Maria dos Anjos. E também cientificar do inteiro dessa decisão o FUNCONTAS para as providências, alertar que o não pagamento da referida multa no prazo implicará a comunicação à Procuradoria-Geral para a respectiva ação de execução, dar conhecimento ao FUNCONTAS e que seja publicada essa decisão. É como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. Doutora. Queria só confirmar o número dos processos 919 e 877/2017. Perfeito. Os processos a parecer escrito do Ministério Público de Contas pelo não acolhimento de defesa e aplicação da multa, manifestações as que eu reitero nesta ocasião. Discussão e votação. Senhora Raquel. Também adoto a proposta do relator. Aprovado. Excelência.
Senhor presidente, trago agora 13 processos pela aplicação da prescrição intercorrente, sendo que eu vou fazer a leitura em lista de 12 processos, por se tratar do mesmo gestor, né, e pelos motivos serem idênticos, a prescrição intercorrente à proposição. Então, os processos são de número, o gestor, o senhor André Luiz Chaves Valente, gestor da Secretaria de Saúde de Estado.